A gente começa o programa de hoje com essa questão, com uma grande pergunta que eu achei a ideia interessantíssima quando a Mandinha, nossa produtora, chegou com essa proposta de pauta. Nunca tinha parado para pensar, mas não é que de repente a bagunça pode ter relação até com o ganho ou perda de peso? De repente, se você for uma pessoa muito organizada, isso até pode te ajudar. A gente vai responder essa pergunta hoje. Convidamos a Cristiane Belfiore, que é personal organizer. Bem-vinda. Tudo bem? Carol, prazer estar aqui. Gente, o olho desta mulher é um negócio espetacular. Os meninos vão mostrar muito. É branco quase. Parabéns, estou encantada. Obrigada, que olho mais lindo. Obrigada. E o psiquiatra Diego Tavares. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. A gente vai abrir esse papo, então. Queria muito te ouvir, doutor, pelo seguinte. Quando a gente está falando aí, seja de balança ou não, né, em qualquer momento da vida e do nosso dia, qual é, de fato, a relação que a bagunça, a falta de organização tem com as coisas? O que isso traz pra gente, digamos, psicologicamente falando? Então, Carol, toda vez que o nosso cérebro pega peças na gente, né? Nosso cérebro é bem esperto nesse aspecto. Toda vez que a gente entra no ambiente, todos os estímulos do ambiente começam a tentar chamar a nossa atenção. Tá. Então, as coisas que estão começam a falar, olha pra mim, olha pra mim. Então, nosso cérebro fica focando todos os objetos. Tá. Quando o ambiente está desorganizado, isso aumenta o esforço que o cérebro vai ter que fazer. Então ele fica mais, ele trabalha mais tentando focar quais objetos estão em quais lugares, o que a pessoa está procurando e o que ela quer fazer. Tá. Qual é a consequência disso para esse cérebro? Gerar uma sensação de preocupação, de expectativa, o que está acontecendo, eu preciso resolver, que é o que a gente chama vulgarmente de ansiedade. Para aliviar esse estado ansioso, o indivíduo pode fazer uso de alimentos que abaixam os níveis de ansiedade. Entendi. Então, existe uma relação, sim. Entre balanço e ganho de peso. Olha que interessante isso que você está contando, eu não tinha a menor ideia. Até porque a ansiedade, ela se manifesta de tantas formas e por tantos motivos. Então, ao entrar aí num quarto todo desarrumado, e a gente está mostrando várias imagens para vocês, ou mesmo na cozinha, isso pode fazer com que você tenha vontade de comer certos alimentos que podem engordar. Mas, agora vamos ouvir da Cris o seguinte. Com a sua experiência aí, sendo personal organizer, por sinal, eu acho uma especialidade, uma profissão incrível, porque ter a capacidade de colocar tudo no lugar, tranquilizar aquela pessoa que está ali no ambiente, como o doutor colocou, ansiosa. Então, pelo seu trabalho, pelo que você já tem notado, você ainda consegue melhorar não só a qualidade de vida desta pessoa, mas também, se ela quer perder peso, ela pode emagrecer? Com certeza, porque a bagunça é o reflexo do que não está bem dentro da pessoa. Então, existe uma desorganização interna previamente. Isso é refletido nos ambientes. Ok, a gente pode organizar e deve a parte externa, e isso vai ajudar muito o interno, mas precisa haver um processo sendo acompanhado dos dois lados. É o momento da pessoa se olhar também e ver por que ela não consegue esse tipo de organização. Tá. Obviamente, uma pessoa mais organizada tem mais tempo para ela mesma, consequentemente, em se alimentar melhor, escolher melhor os alimentos, porque ela já tem uma rotina previamente organizada que vai possibilitar mais tempo para ela. Tá. Quando a desorganizada, a pessoa que não tem certos critérios de organização, já sente um pouco mais de dificuldade e tem menos tempo para se olhar também. Lembrando só uma coisa, Carol, organização não precisa ser necessariamente uma coisa engessada. É algo que te possibilita alavancar para você chegar nos seus objetivos mais rapidamente. O que seria o engessado para você? As pessoas às vezes falam, não, mas o que todo mundo me fala quando eu falo que eu sou uma personal organizer? Ah, mas eu me encontro na minha bagunça. Ah, isso mas eu sei onde que tá tudo. Eu sei onde está tudo. Quer dizer, assim, não preciso de você. E não é por aí. Assim, o mínimo da organização vai fazer você chegar lá mais depressa, nos objetivos que você quer. Tá. Então, quando eu digo não precisa ser muito engessado, assim, 2 minutinhos, você fazendo, na escola que eu estudei, que eu aprendi tudo que eu sei até hoje, boa parte, que é a maior empresa que tem aqui no Brasil, eu aprendi uma questão que já vou dar uma dica para vocês. O critério do faça já. Tá. Faça na hora tudo que levar até 3 minutos. Com isso, você vai ganhar muito tempo ao longo do dia. Entendi, mas, por exemplo, você olhou para aquilo e falou, aquilo tá precisando que eu arrume... Então, vai uma coisa, colocar uma coisa em outro lugar. Eu vou levar no máximo 3 minutos, faço agora. Faça na hora, porque se você voltar para fazer isso mais para frente, você vai perder tempo. Você vai parar, para largar uma coisa no meio do caminho para fazer depois, faz na hora. Dura até 3 minutos? O que dura até 3 minutos? Guardar uma roupa, um documento.
fazer um telefonema, uma lista do supermercado, não leva mais do que 3 minutos. Isso tudo, Carol, parece que é brincadeira, mas não é. É sério, porque você ganha espaço para você. Entendi. E aí o que acontece? A pessoa vai baixando a ansiedade, como o Dr. Diego falou. Você vai trazendo um conforto, uma organização que começa aqui. E que você dá conta da sua rotina. E fica mais feliz, fica mais prazeroso o seu dia, a sua rotina, porque você consegue equilibrar. E aí você acaba equilibrando a balança também por consequência. Já me convenceu, Cris, já me convenceu. Agora, você queria fazer uma colocação? Você sabe que a gente sempre comenta que o espaço externo ele é um prolongamento do espaço interno. Então, quando a gente vai avaliar uma pessoa que vem trazendo uma queixa psíquica, que quer seja de ansiedade, depressão, normalmente o ambiente que ela cerca é uma extensão de como aquele espaço psíquico está. Olha. Então, o ambiente do deprimido, ele fica escurecido, ele fica um ambiente mais penumbra e o ambiente do ansioso fica desorganizado. Isso é clássico, então, de paciente? É clássico. É fácil identificar já observando o espaço que a pessoa ocupa. Então, aquela desorganização é um reflexo de como ela mentalmente está se organizando. Agora, vocês acham que também, eu acho que isso os dois podem responder, tem relação, não só falando da balança, que daqui a pouquinho a gente vai dar dicas, então, para você se organizar e se o objetivo for emagrecer, você vai conseguir, claro, né? Dependendo de outros profissionais também é uma tarefa multidisciplinar, mas a parte organização, todas as dicas serão dadas hoje. Mas a minha questão é a seguinte, a vida hoje é muito corrida, a gente tem muita cobrança, a gente tem que dar conta de muita coisa, né? E eu não estou falando só das mulheres, os homens também, eu acho até que as mulheres, de repente, quando chega no final do dia, vão olhar e falar assim, nossa, olha tudo que eu fiz hoje. Que até os homens, os maridos falam, nossa, eu não ia conseguir, não acontece isso? É isso mesmo. É meio por aí. Vocês acham que é muito dessa sociedade que a gente está vivendo, desse momento, ou é um clássico mesmo de pacientes ansiosos, de pessoas que precisam até de ajuda? Acho que as duas coisas. As duas coisas. A nossa vida moderna, ela produz essa necessidade de tudo estar muito próximo da gente. Então, a gente quer que tudo esteja muito perto, então isso facilita também a desorganização. Mas também eu acho que os gêneros, né, o homem e a mulher, os cérebros funcionam diferente. A mulher, ela tem mais capacidade de organização e tem mais capacidade de programar, de hierarquizar, priorizar aquilo e fazer uma regra e seguir aquilo muitas vezes. Que legal, os homens não nesse ponto, então? Menos. Eles têm mais dificuldade? Menos. Embora que num espaço, se tiver que localizar algum lugar, o homem tem uma facilidade maior de localização geográfica. Mas a mulher, em termos de organização, ela tem uma facilidade maior. É por isso que quando eles perguntam onde está tal coisa, fala, abre a geladeira, está na primeira prateleira, eles dizem, não está. Não é verdade? Isso mesmo. Não encontrei. Gente, mas esse é também um clássico, não encontrei. Você vai lá para a geladeira, está aqui. Tipo assim, na frente e, na verdade, eles não conseguiram enxergar. Eu vou colocar a perguntinha do público daqui a pouquinho, né, Mar? Que estão chegando várias. Eu encontro vocês no Plasma, então. Vou dar um recado e já volto. E agora, lá, quando eu encontrá-los, a gente vai mostrar algumas dicas que podem funcionar quando você, de repente, resolve fazer uma planilha. Por que não? E depois a Cris vai contar, o que é isso aqui? Achei tão legal. É um caderno organizador para você colocar aqui alguns planejamentos. Achei ótimo. Estou precisando. Esse é seu. É meu, obrigada. Tem um quarto lá em casa que eu dei bye-bye pra ele. Falei, um dia a gente organiza. Deixa eu passar por aqui. Eles já estão me esperando. E eu achei essa planilha muito interessante, Cris. Daqui a pouquinho o Dr. Diego também vai contar um pouquinho até da sua percepção como psiquiatra, né? O quanto isso pode ser de fato bacana. Vamos colocar na tela então, diretor? Primeira planilha que a gente tem aí. Eu não sei se vai dar leitura, a gente vai encher a tela. Vai estar no site. Mas para a gente dar uma ideia, o que é isso? Bom, partindo do pressuposto que a gente está associando a balança à organização, sim. E nós mulheres somos extremamente cobradas por inúmeros papéis que a gente tem desempenhado. A gente vive num mundo acelerado, contemporâneo, redes sociais bombando. É verdade. Se a gente se organiza em casa, na gestão da casa, você consegue ticar um item. Isso, esse foi, pá. Esse foi. Então, assim, criar uma rotina para empregada doméstica pode ser uma boa ideia. Ou para diarista, porque assim, mesmo se essa profissional for substituída por outra, você já tem o que é para ser feito na sua casa.
Está documentado. Boa, boa. Então, isso seria uma dica. Tá, e esse caso aqui seria, então, para essa profissional que trabalha na nossa casa. Que vem 3 dias por semana e que tem algumas tarefas e o que vai acontecer nesse período. Isso é uma ideia. Para as mulheres que fazem esse papel, que são donas de casa e que mantêm uma rotina de limpeza, de lavagem, etc., também é legal. Claro. Por favor, com certeza. Olha só que legal, Aí você tem o que você faz de manhã, de tarde, sem ter que ser engessado, por favor, nada de engessado. É uma ideia. É uma ideia, você vai tendo um norte e vai seguindo a sua rotina. Ela foi planejada, você já viu quanto tempo você leva para desempenhar esses papéis, essas tarefas, na verdade, e pronto. Resolvido. Você já tem o norte, já está documentado. Minha funcionária, ou o que eu tenho que fazer em casa, está aqui. Isso. Doutor Diego, te pergunto, o quanto isso, então, pode influenciar até, antes que a pessoa até parta para colocar em prática isso tudo, né? O fato só dela fazer, programar, prender isso aqui na geladeira, vai, ficar olhando para isso, já é algo que pode ajudar o cérebro, já melhora a situação? Pode já diminuir a ansiedade, já só montando a tabela. Olha porque só. O cérebro já visualizou aquilo que ele pretende realizar. Então, isso já promove a liberação de substâncias que promovem relaxamento do cérebro. O cérebro se acalma e a pessoa se sente bem. Até porque ela olha e fala, consegui, está planejado. Então é um tique aí que a gente, né, esse a gente conseguiu. Legal. Vamos para a próxima planilha então, olha lá. Na próxima planilha, o que temos? Isso também é uma sugestão. Óbvio que eu não sou nutricionista, mas seguindo pela mesma diretriz de você ter planilhas que te ajudem, é criar um roteirinho para a própria empregada, diarista ou cozinheira. Tá. Do que você gosta, o que a sua família gosta para um café da manhã, para um almoço, para um jantar. Cardápio mesmo. Um cardápio. E elaborar. Porque tem a próxima planilha que nós vamos passar é baseada nos alimentos da estação. Por exemplo, Carol, a gente está em julho. Nós temos épocas do ano favoráveis para determinados alimentos e épocas não. Tá. Por que não a gente já não ir para o supermercado com a lista de alimentos que são da própria estação? Tá certo? A gente vai gastar menos e é mais saudável, né? Com certeza. E aí a balança vai diminuindo, porque eu estou tendo espaço para me organizar, para cuidar melhor de mim, da minha alimentação, das minhas rotinas. Tá. Vai baixar a minha ansiedade, como o doutor colocou. Eu tenho isso como visual, certo, doutor? Sim. Isso é legal, isso é muito legal. Eu tenho essa possibilidade. Se puder ir passando para chegar na nossa... Vamos então para a próxima. Essa daqui é a primeira. Isso aí, na verdade, ainda nós estamos com a gestão da casa. Isso são as tarefas da empregada. Tá, aí assim, vamos de novo para a próxima, Má, que eu acho que voltou. Não foi para a próxima. Isso é uma ideia do que eu quero que a minha empregada faça, ou a minha diarista, ou a minha cozinheira, ou eu mesma cardápio. Continua um cardápio. Cardápio é algo inteligente. Algo inteligente. Aqui lista do supermercado. Isso, já é a dica para vocês. Isso aqui está disponível. É o que está na época agora, esse mês. Tá. Então, se eu for para o supermercado, Carol, já com a lista dos alimentos que são da época, eu ganho em valores, em qualidade, e eu sou melhor servida, não é? Eu tenho uma variedade à minha mesa. Tudo isso vai colaborando. Olha que legal, você já pode deixar pronto. Organização versus balança. E tem um problema também, até agora perguntando para o doutor Diego, que é o seguinte. Quando a pessoa está muito ansiosa e ela não se planeja, e ela chega em casa com muita fome, isso me vem na cabeça agora. Se não tem nada pronto, e ela sabe que ela comprou aquelas besteirinhas que elas estão lá no armário, a gente vai direto nelas, né? Isso. E tem alguns alimentos que, classicamente, se a gente pensar que desatenção, desorganização gera ansiedade, tem alimentos que fazem a pessoa focar e, por consequência, diminuir a ansiedade. Você sabe quais? Não, conta. Cafeína é um dos que aumenta o foco. Então, faz a pessoa se concentrar melhor, isso abaixa os níveis de ansiedade. E alimentos ricos em chocolate, por exemplo. Então, o famoso triptofano que a gente fala tanto. Isso, então, mas você acha também que as pessoas correm para aquela comida conforto, que muitas vezes é um carboidrato, é um bolo, é um doce, né? Sim, eu acho que o cérebro já sabe aqueles alimentos que vão produzir um relaxamento. Mas o exercício físico tem o mesmo efeito que substâncias como o chocolate. Sem ter a consequência de ganho de peso, que pode prejudicar também a desorganização da vida em si. Que legal! Então, no momento que você está ansioso, você fala assim, vou pegar alguma coisa lá na geladeira, de repente você pode descer as escadas, subir. Você já fez um exercício e você não foi na geladeira. Não, e é legal que a gente vai conversando, a gente vai tendo ideias, né? Vamos colocar uma perguntinha do público, então? Olha lá. Quem escreveu pra gente? Cris, um beijo. A desordem causa ansiedade e, por consequência,
compulsão alimentar, doutor Diego? Isso, como nós acabamos de falar, sim, a desordem produz ansiedade, produz uma sensação de expectativa, de medo, de preocupação, e a pessoa pode, fazendo uso do alimento, ter a compulsão alimentar para aliviar a ansiedade. E achar que está resolvendo esse problema, né? Conversando com a Cris, ela passou por uma situação semelhante a isso, né, Cris? Jura? É verdade. Quer contar? Posso rapidamente? Pode. Eu morei por um tempo na casa de um familiar que tinha uma rotina diferente da minha, um senso de organização diferente, e eu engordei 8 quilos. Por questão disso. Ainda estão aqui. Não, você tá linda e maravilhosa, mas você tá brincando. Eu acho que foi realmente essa questão de eu sair do meu meio ambiente, de estar num meio ambiente que não era o meu, com outros critérios de organização. Olha então, assim, só. Isso é fato. Então, é legal até, foi muito bom eu ter experimentado isso, porque eu sou uma organizadora profissional, né? Eu ter sentido na pele essa mudança de ambiente foi extremamente interessante, tanto é que estou escrevendo um livro. Sobre isso. Olha que legal, gente. Então, vamos parar para pensar na nossa casa, né? Onde a gente está, muitas vezes a própria cozinha, né, doutor Diego? E a pessoa às vezes fica procurando causas para o ganho de peso, né? É uma desordem hormonal, é um problema ginecológico, e muitas vezes o problema está na forma como o cérebro está lidando com o ambiente que a cerca. Olha. E não é um problema interno, um problema hormonal, um problema de metabolismo reduzido, mas um problema de organização e redução dos níveis de ansiedade. Que tá aqui, ó. Né? Que começa a mandar recado, esse cérebro, nossa, que comanda tudo. Muito interessante. Vamos então para essa parte da nossa planilha. Então, é isso aqui exatamente o que o doutor Diego acabou de falar. Né? Eu começo sempre por aqui, tanto é que desenvolvi até um treinamento voltado para isso. Que a nossa organização, Carol, começa na nossa cabeça. Então, assim, se eu não sei o que eu quero, é um momento de parar para olhar em cada área da minha vida o que não tá bom. Porque muitas vezes a gente sabe o que não quer, né? É verdade. E não sabe o que quer. Então eu criei uma planilha que eu chamo de Quero, Não Quero, onde a gente escreve o que não quer para as principais áreas da vida e passa para o afirmativo. Entendi. Aí a gente joga fora a parte cinza. Tá, e fica só com a violeta, que também roxinha é transmutação, tem todo um processo aí que vai te ajudar. As cores também podem influenciam muito, quem entende de cromoterapia. Eu sou só aprendiz de feiticeiro em cromoterapia, mas eu tenho algum conhecimento. Que legal, e aí você cria uma coisa afirmativa para o teu cérebro, doutor me ajuda, que você já tem um positivo. Você pode saber o que não quer, escreve aqui, passa para o positivo negativo e trabalha só com isso. Isso aqui se joga fora, queima, faz o que você quiser. E que seu cérebro já começa a trabalhar com um novo mindset, uma nova organização mental. E uma nova perspectiva. E é exatamente isso que as pessoas fazem quando buscam a terapia cognitiva comportamental para a perda de peso. É basicamente isso, é estruturação da vida e das questões que ela precisa mudar, das questões que ela não está satisfeita. Isso. E isso é um trabalho de psiquiatra também, muitas vezes, né? Sim, com certeza. O tratamento da obesidade, da dificuldade de emagrecer, ela envolve muitas vezes as questões físicas, medicamentos que reduzem a compulsão alimentar, mas a terapia cognitiva no qual o indivíduo vai reestruturar e programar a própria vida, né? Gente, achei isso muito legal. Diretor, posso só fazer uma coisinha, um minutinho, porque eu acho que tem tudo a ver e eu adoro unir essas coisas. Paulinha Castilho, pegue o mic, vem aqui um pouquinho, por favor. Paula Castilho é nutricionista. E agora, falando de tudo isso, eu preciso que ela dê uma palavra aí da área dela, né, gente? Até para ser muito legal. E aí a gente fecha com o diário, que eu achei esse diário máximo. Já já você estará com a gente, bem-vinda. Sempre um prazer. Já já você vai dar dicas de chás funcionais, que também podem entrar nessa planilha. Como nutri, a gente sabe que, claro, a gente está falando de balança, o seu trabalho é fundamental nessa perda de peso. O que você está achando dessa conversa e como você vê esse paciente quando ele está envolvido aí nessa desorganização? Então, a parte de comportamento alimentar, ela é 100% baseada na sua organização e planejamento. Então, o que a gente fala para os pacientes é que não dá para fazer dieta se você não se programa antes de fazer, e no meio de uma bagunça muito menos. Então, primeiro você tem que mudar a sua cabeça para depois querer mudar o teu corpo e, consequentemente, a sua saúde. Certo. Então, as pessoas falam, eu quero me alimentar melhor porque eu tenho colesterol.
meu cortisol está alto, mas não percebe que o cortisol às vezes está alto por algum estresse, por alguma bagunça que está ali, aí tem que mudar a alimentação, ou seja, é uma bola de neve. Entendi. Então, o comportamento, a gente tem o comportamento tanto social quanto o comportamento alimentar, e tudo isso está ligado. Não adianta ir lá no consultório da Paulinha, passar aquele cardápio lindo para você, se o resto não tiver organizado até na própria cabeça. Exatamente. A cabeça, tanto é que foi feito um estudo com um psicólogo, um nutricionista e um educador físico, e quem conseguiu emagrecer as pessoas foi o psicólogo. Olha que legal, olha lá. Com a cabeça e no caso, hoje a gente tem aqui representado um psiquiatra, né, que também é da área médica, e eu acredito nisso que você está dizendo. Eu acho que é um dado importante, porque tem que mexer com a cabeça das pessoas, não é só com a parte da alimentação, né? Fazer dieta dói, gente. Se não mexer com a cabeça, se não aprender a falar não, ninguém nunca vai conseguir. Grande Paulinha Castilho, muito obrigada, lindona. Até daqui a pouco. Tinha que ouvir as palavras dela, afinal tem tudo a ver, né? Aproveitando que ela está aqui hoje, daqui a pouquinho ela vai dar só dica de chás funcionais. Vocês não têm ideia quanta coisa bacana. Cris, vamos mostrar o diário, então? Vamos sim. Como funciona, então, esse diário que eu achei uma graça? Na verdade, eu acabei criando um caderno inteligente. Tá. Eu pus Smart Planner. Por quê? Porque a gente precisa tudo num lugar só. Não importa se você é digital ou se você é do papel. Toda ideia começa no papel e a gente gosta de rabiscar. Principalmente as mulheres, né? A gente gosta de rabiscar. É verdade. Então, assim, isso aqui eu criei pra mim e acabei disponibilizando pro mundo porque eu achei que poderia ajudar muitas pessoas. Tá. Ele é um caderno onde tem tudo que você vai precisar. Deixa eu ver se os meninos conseguem pegar. Ele tem... São vários caderninhos? São 5 caderninhos dentro. Onde você tem o teu planejamento do ano, um bloquinho só, uma parte que vem todo com manual de instrução. Ai, que legal! É uma mini consultoria, vem junto aqui. Gente, em todas as áreas da sua vida, como o que você quer da vida, quais são suas metas para o primeiro semestre, para o segundo semestre, como é que você vai atingir, tem o seu plano de ação, espaço para você escrever, quanto dinheiro você vai precisar, o acompanhamento financeiro, e esse é o seu bloquinho, seu caderninho top secret, é o seu planejamento do ano, são seus sonhos, o que você quer. Vai estar escrito aqui, ninguém precisa ver. Legal. Aí você tem o caderninho da agenda, eu gosto dessa questão de olhar tudo numa única folha, então eu criei uma agenda panorâmica que eu enxergo numa única folha. Gente, a cara da minha mãe. Ela vai enlouquecer quando ela vê. E eu escrevo aqui a minha meta do mês, para eu não perder o foco, prioridade. O que eu fiz? Eu fiz ele de forma que você pode começar a usar agora, julho deste ano. Eu tenho um calendário aqui, 2017, 2016, 17, até julho do ano que vem. Entendi. Quem falou que uma agenda precisa ser convencional de janeiro a dezembro? Você começa a usar quando você quiser. Entendi. Tá? Não quer dizer que ela seja definitiva, quer dizer que ela dure um ano. Legal. Depois você tem um outro bloquinho. Então aqui eu tenho esses dois. O nosso cérebro funciona em anos também, né? Meses de anos. Tem isso e também visual, da organização, né? Visual, né, doutor? Também. Visual também. Um bloquinho de prioridade, também com manual de instrução. Até pus uma bomba aqui, olha, Carol, do lado, uma bombinha do lado do que é urgente. Isso aqui é urgente, tem uma bomba. E o que é importante, tem um dedinho amarradinho aqui. Que legal. Com o manual de instrução, porque às vezes a pessoa não sabe definir o que é prioridade, o que é urgente, o que é importante para ela. Ajuda. Isso, aí você pode fotografar, levar na bolsa, passar pro celular, a sua lista, criar um aplicativo, sei lá, o que você quiser. Mas aqui eu dou o start. E você sabe, diretor, que a gente está no caminho certo na nossa produção, meninas? Vocês pensaram nisso? A nossa planilha de pautas da semana e nossa reunião de pauta é assim, que a gente vê a semana toda, com tudo escrito. Aí eu fico rabiscando, faço bolinha, faço não sei o que, faço florzinha. Estamos acertando, diretor. Tô feliz com isso. E aí você tem um bloquinho, Carol? Se você gosta de fazer mind map, gosta de rabiscar, você tem um em branco. Um em branco. Que você pode usar também. Aí pus as dicas, como é que você usa. E um caderninho, se você vai para uma reunião de pauta entre vocês, também explico como usar. Esse é com pauta e outro é sem. Então aqui você tem tudo que você precisa para se organizar. É um Smart Planner. Aqui está a tua vida. Não, aqui não, eu achei isso lápis, fantástico. Lápis com borracha. Para ficar bem organizado, né, Cris? Esse é um produto, gente, a gente não está fazendo propaganda nem nada, eu não vou passar para vocês essa parte. Vocês entrem em contato com a Cris, que ela explica como funciona. De qualquer forma, o que eu acho muito legal é que tudo isso você pode reproduzir na sua casa, né, tendo um bom senso e usando todas essas informações que a gente passou hoje de maneira inteligente. Vamos fechar com uma perguntinha do público, Má? Tem aí? Deixa eu pegar no meu, então, vai. Ah, não, chegaram várias. É que às vezes eles... Por isso que eu fico, já me perguntaram, por que você vai com o seu celular durante o programa? Porque antes da gente ter nossas perguntinhas, né, vindo lá do switcher, eu pegava no meu celular. Aí quando a gente não tem pronta lá em cima, eu pego pronta aqui, ó. Prontinho, vamos lá. Girou.
Peraí. Então, escrevendo já assim, ixi, Carol, então é verdade essa história, que bagunça aumenta peso. É verdade. Um beijo pra Edilene, que escreveu parabéns pela pauta maravilhosa, né? Por coincidência, ela contou algum caos aqui, que eu não sei se pode contar no ar, então depois eu leio, tá? Deixa eu ver se alguém fez mais uma perguntinha. Aqui. Até que ponto esse nível de organização pode ser confundido com toque? E essa organização possibilita desencadear, então, também ansiedade? Excelente pergunta, quero ouvir dos dois. Isso é verdade? A pessoa ficar tão também neurótica, vai de organizar tudo, pode virar doença? Na verdade, o toque é uma doença no qual o indivíduo sente a necessidade de ter controle sobre tudo o tempo todo. E, embora as coisas estejam organizadas, a sensação que ele tem é de que não está. Então, isso também produz ansiedade lá na frente. Então, o mecanismo é um pouco diferente, mas na doença, no transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, o indivíduo tem o tempo todo sensação que as coisas não estão organizadas, que a janela não está fechada, que precisa checar o gás, precisa checar se a porta ficou aberta. Isso consome horas, não é uma doença séria, não é alguém que tem de vez em quando. De vez em quando não é problema, bom. Porque esse negócio de desligou, tirou da tomada, não sei o que, é uma coisa que de vez em quando acontece comigo. Não sei se acontece com vocês, mas é um negócio que às vezes, né? Então, essas preocupações com o ambiente da casa, isso é normal. Mas a doença TOC, a pessoa passa horas só pensando fazendo isso e não consegue fazer outra coisa na vida. É bem sério. Que loucura. Cris, pra gente encerrar. Uma dica, então, pra gente até não entrar no problema de virar uma doença e dessa organização, quando você não dá conta de executá-la, você tá indo bem, que nem você ensinou aqui. Aí arrumou o quarto, aí você abre o armário, tá tudo bem. Lá na cozinha você abre, tá tudo bem. Uma semana, você teve aí um monte de coisa a mais, nasceu um bebê, né? Coisas assim que são também de períodos, muitas vezes, que a gente tem mais coisas do que outras, não é toda semana que a gente também tem tanta coisa. E a pessoa não consegue. O que fazer para ela manter a calma e reorganizar tudo isso? Se você faz uma manutenção periódica, se a cada semana, 15 dias, você dá lá uma passadinha de mão no seu armário, na sua casa, você não deixa acumular. Então, você vai precisar de poucos minutos. Agora, se você passa um longo tempo, fica complicado, porque a bagunça vai aumentando e tomando um volume, assim, desproporcional. Jesus, Deus abençoe. Parece que dá cria. Os objetos parece que dá cria. Se multiplicam. Então, uma opção é você ter os 15 minutinhos, faça já a história que eu falei, da proposta que eu aprendi na minha escola. E separar um dia? Fala assim, hoje eu não vou fazer mais, pode também separar um dia. Mas, assim, o importante é que não se deixe isso acumular por um longo período. Para você ter noção, na minha própria casa, eu faço isso a cada 3 meses no mínimo. Entendeu? Semanalmente eu cuido lá dos meus 3 minutos diários. Na sexta eu dou uma olhadinha, principalmente nós mulheres, a bolsa feminina, né? E às vezes o armário, a gente dá uma socadinha básica. Assim, ó, faz assim na roupa, porque não deu tempo de guardar para o guarda-roupa. Mas toda semana eu tenho que dar uma olhadinha, porque aí não acumula. É claro que um bebê é uma situação diferente. Nova, né? Quando você tem uma criança, é diferente, você precisa de uma ajuda. Uma babá, uma empregada, alguém que esteja próximo de você, porque às vezes não dá tempo mesmo, nem a gente de cuidar das necessidades básicas. Então, nesse momento também não precisa se descabelar. Não, o que não precisa é rigidez. Eu acho que o equilíbrio sempre é o melhor caminho e é o tão difícil de se conseguir, né? É verdade. O equilíbrio. Mas esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E vai a dica, a questão dos 3 minutinhos, parece que não é nada, mas dá pra gente organizar tanta coisa em 3 minutinhos e dá aquela sensação de... Porque às vezes o checklist, Carol, é tão grande que se você vai tirando alguns itens, dá um alívio, não é, doutor? É gigantesco. Isso que ela falou é importante. Tanto a pessoa desorganizada quanto a pessoa muito organizada, elas têm ansiedade e preocupação. Então, os dois extremos produzem essa sensação de que algo precisa ser feito. Achar o equilíbrio com todas essas dicas. Exatamente. Muito legal, parabéns, adorei, Amandinha, grande pauta, viu? Super legal. Vou passar para vocês os contatos, quem quiser saber mais do trabalho da Cris Belfiore, vai lá no Insta segui-la, @Cristiane Belfiore, tudo junto, @Cristiane Belfiore. Tem um site, são esses 2 sites. Isso mesmo. O organizesuavida.com.br, www.organizesuavida.com.br e o terceiroelo.com.br, também outro site, www.terceiroelo.com.br. O Dr. Diego Tavares, que é psiquiatra, está lá no Face. Lá vocês podem encontrar informações, é só colocar doutor abreviado Diego Tavares, ou ainda, quem quiser mandar e-mail, aqui é o e-mail, né? diego.tavares@hc
Também já pode entrar em contato com ele. Muito obrigada, gente. Vocês arrasaram. Super legal. Essa é sua. Ai, obrigada. Depois você me conta o que achou. Não, é minha, gente. Isso aqui vai mudar minha vida. Tô precisando. Tô no momento precisando.